Prefácio. A beleza existe em todo lugar. Ângela Antunes, diretora de Gestão do Conhecimento, Instituto Paulo Freire. Caro leitor e cara leitora, com entusiasmo convido-o a ler este livro. Ele fala de boniteza, de sonho, de educar com sentido. A escrita coerente com o conteúdo que trata é uma belezura, leve, objetiva, crítica e esperançosa. O livro provoca a alma, a morada do sentido. E nós, leitores, educadores, vamos mergulhando na substância do texto, dialogando com ele, instigados a compreender o crucial. Qual é o sentido do nosso trabalho como educadores? Qual a boniteza de ser professor? Em que consiste ensinar e aprender com sentido? Como realizar essa tarefa nos tempos atuais? O livro nos sensibiliza, porque reflete sobre o fundamental no ato de educar. E assim, ele, inicialmente pequeno, revela grandeza pelas reflexões profundas e essenciais que nos traz. Particularmente ao ser convidada por Moacir Gadotti para prefaciar o Boniteza de um Sonho, ensinar e aprender com sentido, senti uma felicidade especial. Uma das razões é porque seria uma oportunidade de escrever sobre algo em que acredito. Ser professor é mesmo uma boniteza. Uma outra tem a ver com o autor, que foi e continua sendo o professor durante 45 anos e recentemente aposentou-se, fazendo de sua profissão uma boniteza, ensinando-o e aprendendo com sentido ao longo desses anos. Fui aluna dele e posso testemunhar isso não apenas com o meu depoimento, mas com o de muitos e muitos de seus alunos que nunca deixaram de manifestar a gratidão e o reconhecimento pela competência, amorosidade e compromisso do autor educador. O autor é, sem dúvida, um exemplo ímpar da boniteza de ser professor. Uma outra razão ainda é porque a boniteza e o ensinar e aprender com sentido são princípios que defendo. Por isso, pela satisfação da leitura que este texto me provocou, pelo conteúdo tratado e pelo autor, escrevo com especial prazer. Qual o sentido de ser professor nos dias de hoje? Qual o sentido de ser professor quando as condições de trabalho se revelam tão precárias? Quando a escola, em muitos lugares, passa a ser espaço de destruição entre grupos de alunos. Quando entram na escola a pobreza, a violência, o individualismo, a fome, o desemprego, o consumismo, a intolerância, a ausência de projeto? Qual o sentido de ser professor quando ele compete com tantas fontes de informação?
quando os meios de comunicação de massa não não valorizam o trabalho do educador, como deturpam a educação das crianças, adolescentes e jovens, direcionando-os ao consumismo e ao individualismo? Muitos de nossos alunos estão sem rumo, sem projeto de vida, sem capacidade de sonhar, sem esperança de que novas realidades possam ser construídas. Em que outro contexto, se não neste, faz-se mais do que nunca necessário o educador? E para fazer o quê? Contribuir para construir o sentido de muitas vidas. Tarefa difícil, tarefa imprescindível. Se há a desvalorização, as dificuldades, há também a revolução silenciosa que somos capazes de promover na consciência e nas atitudes daqueles que educamos. A despeito da desvalorização social que esta profissão vem sofrendo e de todas as dificuldades, a nós, educadores, não cabe a desistência ou a indiferença. Elas só nos levarão cada vez mais para longe de nossos sonhos e daquilo que nos constitui educadores. Daí que o autor enfatiza que ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com consciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores, porque constroem sentido para a vida das pessoas e para a humanidade, e buscam juntos um mundo mais justo, mais produtivo e mais saudável para todos. Por isso, eles são imprescindíveis. Paulo Freire sustentava que a história é tempo de possibilidade coletiva. Isso significa que cabe a cada um de nós, mas cabe a todos nós também. Nessa luta há uma dimensão individual. Como posso, na minha trajetória pessoal e profissional, estar em permanente busca de ser mais? E uma dimensão coletiva. Quais são os espaços de luta por uma educação de qualidade e pela valorização do educador? Paulo Freire afirmava também que não era esperançoso por teimosia, mas por imperativo histórico e existencial. As páginas que se seguem neste livro são um convite à esperança, ao resgate do sentido do fazer educacional. Eu leio mais ou paro? Eu vou parar por aqui, pessoal. Fica aí a recomendação de leitura.